Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco essa noite e por toda a nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que estão aqui. Que o Senhor possa estar falando com vocês essa noite. E que o Senhor possa estar falando com você também. Que o Senhor te abençoe, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Que o Senhor possa te fortalecendo aí na sua casa, como não dá para você vir, né? Mas o Senhor é contigo aí no seu lar. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, né? Sua espada, sua arma agora. A arma do crente é a palavra de Deus. E abra no Salmos 100, versículo 5. Salmos 100, versículo 5. Vamos ler? Amém? O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Glória a Deus! A fidelidade do Senhor não tem fim, e o amor dele dura para sempre. O Senhor, nosso Deus, é bom. Glória a Deus. Você pode ficar de pé essa noite para adorar ao Senhor, dizendo como o nosso Senhor é fiel. A fidelidade dele não tem fim. O Senhor é fiel para sempre. O nosso Pai Celeste. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração? Fiel a mim,
ao Senhor, dizendo: Senhor, em espírito e verdade te adoramos, e para te adorar foi que eu nasci. Não existe outro propósito da nossa vida senão para adorar o Senhor. Não existe propósito de vida, o tempo que estivermos aqui nessa terra, senão para servir e adorar ao nosso Deus. Graça e paz, amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus
pela sua vida, você que pôde estar conosco aqui no templo, mas você também que está conectado conosco através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, e que o Espírito Santo do nosso Deus continue falando aos nossos corações neste momento através da tua palavra. A palavra de Deus que quero compartilhar nesta noite está baseada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós estamos compartilhando com a igreja uma série de pregações que tem como tema como viver com sabedoria. E nós estamos já há alguns dias olhando para este texto da palavra de Deus, um texto que foi escrito pelo rei Salomão, sem dúvida o rei mais sábio que já existiu na história de Israel. E no capítulo 3 de Eclesiastes, nós temos observado que Salomão nos traz grandes lições, princípios de sabedoria e de discernimento espiritual para vivermos uma vida que atinja o nível de existência ao qual Jesus Cristo conquistou para cada um de nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, palavras do próprio Jesus Cristo, que diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. A mensagem do Evangelho, queridos, é transmitirmos esta mensagem de vida, não apenas a vida eterna após a morte, não apenas a vida que foi conquistada para nós ali na cruz do Calvário como uma existência infinita ao lado de Deus, mas uma vida debaixo do reino de Deus, uma vida que vive nessa existência os valores e os princípios do seu Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, se convertem e param na beira do caminho. São pessoas que não têm o privilégio de desenvolverem a sua vida cristã. São pessoas que se contentam com o ato da conversão, mas que não permitem que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nas suas vidas, de forma a tirar tudo aquilo que ainda insiste em nos fazer voltar à nossa velha natureza. Em outras palavras, aquilo que a Bíblia chama de santificação, podemos dizer que passa pela maneira do homem pensar. Não há santificação se a nossa maneira de pensar a vida não for alterada. Por isso cremos que viver com sabedoria também faz parte da obra do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer que Deus começou em nós uma boa obra, e Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Amém, querido? Se você é um convertido, se você é um crente, um homem, uma mulher de Deus, Deus está trabalhando em você. Deus também está trabalhando através de você. Feliz é aquele que abre o seu coração. Feliz é aquele que abre a sua mente
para que o Espírito Santo de Deus possa mudar os nossos fundamentos e os nossos ideais. Por isso eu quero continuar lendo o texto de Eclesiastes, capítulo 3, quando Salomão, no versículo 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e tempo de curar. Há um tempo de derribar e um tempo de edificar. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Há um tempo de prantear e um tempo de saltar de alegria. Há um tempo de espalhar pedras e um tempo de ajuntar pedras. Há um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar. Há um tempo de buscar e um tempo de perder. Há um tempo de guardar e um tempo de deitar fora. Há um tempo de rasgar e um tempo de coser. Há um tempo de estar calado e um tempo de falar. Há um tempo de amar e um tempo de aborrecer. Há um tempo de guerra e um tempo de paz. Você que tem acompanhado essa série de reflexões à luz da palavra de Deus, sabe que nós temos caminhado versículo após versículo, perguntando ao Espírito Santo de Deus quais são os princípios de sabedoria que estão por trás desta palavra. E nós compartilhamos na última quarta-feira, à luz do versículo de número 4, quando Salomão diz assim: há um tempo de chorar e há um tempo de rir, há um tempo de prantear e um tempo de saltar de alegria. Semana passada nós compartilhamos sobre um dos princípios que está embutido neste versículo da palavra de Deus, quando Salomão, ao observar a existência e as várias fases da nossa vida, ele chega à conclusão que a vida não é feita apenas de flores. Há momentos altos na nossa vida, mas há momentos também de depressão. Há momento de festa, de riso, de alegria, mas diz que sabe que há também momentos de choro, de tristeza e de pranto. Em outras palavras, Salomão nos ensina que só vive com sabedoria aquele que sabe que a vida é feita de altos e baixos. Não tem como vivermos alegres e sorrindo o tempo todo. O que Salomão está dizendo é que há dias que o choro e a angústia batem à nossa porta. Nós precisamos, queridos, administrar bem as nossas emoções. E precisamos muitas vezes aceitar certas realidades das nossas vidas, para que possamos enfrentar o dia mau, sem que a nossa essência, sem que o nosso caráter seja colocado em comprometimento. Salomão diz que sábio é aquele que sabe enfrentar tanto o dia bom, como também o dia mau. Hoje à noite, olhando para este mesmo versículo da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você mais um princípio. E este é o 7º princípio que nós extraímos desse texto, quando Salomão nos revela que só vive com sabedoria aquele ou aquela que não reprime os seus sentimentos e emoções diante das circunstâncias
mais naturais da sua vida. Veja comigo o que Salomão faz questão de nos ensinar no versículo 4. Ele diz: olha, não se espantem, na vida há sempre um tempo de chorar e um tempo também de rir, um tempo de prantearmos, mas há também um tempo de saltar de alegria, ou seja, de fazer festa. Salomão está nos ensinando, queridos, que só vive com sabedoria aquele que não reprime, aquele que não prende, que não trava as suas emoções. E aqui não estou dizendo que nós não devemos controlar as nossas emoções. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele é evidenciado diante das várias marcas que o fruto do Espírito nos traz em Gálatas 5, versículo 22. Uma delas é o domínio próprio. E nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, a nos dominar, a não agirmos por impulso, a não agirmos por causa da atmosfera ou da circunstância em que nós estamos vivendo. Isso faz parte também de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem as suas emoções controladas pelos céus. Mas de um outro lado, queridos, é doentio e é nocivo a nossa saúde espiritual e emocional quando nós não damos vazão aos nossos sentimentos. Salomão é claro, ele diz: olha, há um tempo que você deve chorar, há um tempo que você não deve esconder o seu choro, fingir que você é forte. Não vale a pena enganar os outros e a nós mesmos de que a nossa vida só é feita de flores. Todos nós sofremos, todos nós sentimos perdas e nós precisamos chorar, precisamos reconhecer a nossa limitação e muitas vezes, queridos, prantear o choro do luto, da dor, da perda, da aflição. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mas Salomão também nos mostra que não devemos reprimir as nossas emoções no que diz respeito à alegria, à celebração. Quantas pessoas, queridos, vivem debaixo de um rosto ou de um semblante carrancudo? Pessoas que não sorriem, pessoas que não fazem festa, pessoas que não celebram a vida, as conquistas, pessoas que têm dificuldade em se alegrar com aquilo que Deus derrama como bênção na vida dos outros. São pessoas que não têm festa nas suas vidas, são pessoas que não saltam de alegria diante de uma conquista ou diante de uma dádiva que chega até as suas mãos. Salomão está dizendo que essas pessoas também não vivem com sabedoria. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, mas também olharmos para as nossas vidas e deixarmos que o Espírito Santo de Deus faça um check-up em cada um de nós. Pergunto para você que está aqui nesta noite, pergunto também a você que nos ouve pelas redes sociais: você tem facilidade em demonstrar, em dar vazão às suas emoções? Será que você que me ouve nesta noite não se enquadra neste grande grupo de pessoas que existe no nosso país, no nosso mundo? Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, pessoas que talvez foram criadas num ambiente hostil, aonde ela não teve um espaço de acolhimento,
E por isso ela foi ensinada desde pequenina que demonstrar emoções a deixasse uma criança, uma pessoa vulnerável. E quantas pessoas, talvez por não serem valorizadas na sua infância, por serem desconsideradas por aqueles que a educaram, reprimiram, por assim dizer, as suas emoções. Sabe, queridos, um dos grandes desafios que nós temos como pais é sermos sensíveis às emoções dos nossos filhos, entender o que eles estão nos comunicando além das suas palavras, porque a educação emocional, ela se faz necessária e importantíssima na vida de uma criança. E quando a educação emocional é desconsiderada, ou quando ela é feita de uma maneira errada, tirana e muitas vezes sem amor, ela traz grandes males e sérias consequências para as nossas vidas. Talvez seja por isso que os consultórios de psiquiatras e psicólogos e também de pastores estão sempre cheios. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, pessoas que não sabem expressar de uma maneira verdadeira, de uma maneira empática, aquilo que de fato sentem. Pessoas que vivem debaixo de um esconderijo, como se demonstrar as suas emoções, quer sejam emoções de alegria, quer sejam emoções de tristeza, fosse algo negativo. Por isso eu quero pensar com você, à luz da palavra de Deus, quais são os motivos pelos quais muitas pessoas reprimem os seus sentimentos. Eu quero começar pelo sentimento da alegria, que é um sentimento comum a todos nós. Em primeiro lugar, muitas pessoas reprimem os seus sentimentos de alegria por pensarem que pode ser pecado. Talvez isso pareça estranho para você, mas saiba, querido, que há muitas pessoas que se julgam pessoas religiosas, que se veem pessoas tementes a Deus, que acham que a manifestação de alegria, quando ela é muito espontânea, quando ela é muito expressiva, pode soar como se fosse pecado. E por isso há igrejas e há religiões que tendem a oprimir ou a repreender ações de alegria, de dança, de gozo e de satisfação. Isso me faz lembrar a história do rei Davi, quando em 2 Samuel, abra sua Bíblia nesse texto, 2 Samuel capítulo 6, nós vemos que Davi está com seu coração cheio de alegria, e ele está celebrando a Deus. O contexto se dá no momento quando Davi está trazendo a arca da aliança para Israel. Quando a arca da aliança vai sendo introduzida no meio do povo, no meio do júbilo das trombetas, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 6 versículo 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Sabe, queridos, há muitas pessoas como Mical, pessoas que não se alegram na presença de Deus, e pessoas que condenam,
pessoas que reprimem aqueles que festejam a sua fé, aqueles que festejam as suas conquistas. Há pessoas que, no auge do seu orgulho religioso, chegam a pensar: para que tanta alegria? Para que tanta celebração? Foi o que Mical imaginou. Por que Davi está dançando? Por que todo esse exagero na presença do povo? E a Bíblia diz então que esta mulher desprezou Davi no seu coração, e ela faz com um olhar de juízo em relação a Davi. E ela, no seu momento particular como rei, ela diz: olha, você desonrou a sua posição. Como pode você, sendo um rei, festejar e dançar desta maneira no meio do povo? Você perdeu a sua decência, você perdeu a sua ordem. Mas Davi não se deixa reprovar pelo legalismo de Mical. Sabe, meus queridos, muitas pessoas reprimem os seus sentimentos de alegria, porque pensam que a alegria em determinadas manifestações pode ser até mesmo sinônimo de pecado. Quero dizer para você que Deus te criou para usufruir da alegria. Deus te criou para cantar. Deus te criou para glorificar o seu nome. Por isso não é errado darmos glórias a Deus. Por isso não é errado expressarmos a nossa fé em alto e bom som. Por isso não é errado saltarmos na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi saltava com todas as suas forças. Queridos, como precisamos aprender com Davi, como precisamos dar vazão às nossas alegrias. É claro, com ordem, com decência, mas sem reprimir a satisfação e a alegria que Deus coloca dentro de cada um de nós. Outra coisa, há muitas pessoas que reprimem os sentimentos de alegria por possuírem sempre um olhar de juízo em relação ao próximo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, quando Jesus está contando a parábola do filho pródigo. Abra comigo a sua Bíblia neste texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 15. Você conhece a história e você sabe daquele pai que possuía 2 filhos, e o filho mais novo pediu a sua herança e foi para uma terra distante e gastou tudo de uma forma ilícita. Mas a Bíblia diz que este mesmo filho se arrependeu e ele volta para a casa do pai. Em Lucas capítulo 15, versículo 28, a Bíblia diz que quando este filho chega na casa do pai, o filho mais velho, ao observar a festa, no final do dia, quando ele chega do campo, a Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, nem sei jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai está ensinando o filho mais velho que era necessário mudar o seu olhar para que ele pudesse se alegrar. É interessante, queridos, que este filho mais velho, ele mantém um olhar de juízo contra o próximo. Ele não consegue ver o lado bom da vida.
Ele não consegue perceber que aquele seu irmão que estava morto reviveu. Ele não consegue perceber que aquele seu irmão que estava perdido no mundo, na destruição, na devassidão, foi novamente achado. E este é o grande segredo de nós alegrarmos na nossa vida, é mantermos o nosso olhar nas coisas positivas, e não este olhar de juízo que insiste em ver sempre o lado negativo das coisas. Sabe, queridos, este filho mais velho não pôde se alegrar, porque o seu olhar era um olhar de juízo. Ele estava sempre reprovando o próximo, ele estava sempre olhando aquilo que não deu certo na vida dele. Ele reclama por não ter tido a oportunidade de fazer festa, ele reclama porque aquele irmão gastou a sua herança de forma ilícita, e ele não concorda com a festa dada pelo pai. O que esse texto nos ensina, queridos, é que se nós tivermos sempre um olhar de juízo em relação ao próximo, em relação à vida, nós nunca poderemos celebrar. O olhar de juízo nos coloca numa posição de supremacia. O olhar de juízo nos impede de ver as coisas simples, mas tão boas da vida, que o próprio Deus coloca ao nosso lado, dentro da nossa casa, no meio da nossa igreja, situações pelas quais nós podemos e devemos nos alegrar. A alegria, em outras palavras, é uma questão de ponto de vista. Se você olhar para as coisas boas da sua vida, se você olhar para as coisas positivas da sua existência, querido, com certeza você vai se alegrar, mesmo diante da tragédia, mesmo diante das lutas e das dificuldades. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que há circunstâncias pelas quais nós podemos celebrar o nosso Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele revela em uma de suas cartas que aprendeu a estar contente em toda e em qualquer situação. Mas há também uma segunda questão, e esta questão eu quero compartilhar com os irmãos, caminhando para a conclusão desta mensagem. Por que muitas pessoas reprimem o seu sentimento de tristeza? Falamos no primeiro ponto, porque as pessoas reprimem os sentimentos de alegria, mas há também pessoas que reprimem o sentimento de angústia, pessoas que não querem mostrar tristeza jamais. Às vezes são pessoas que sorriem sempre forçadamente. Você pergunta se tudo vai bem, e essas pessoas sempre omitem a verdade. Mesmo quando estão passando por problemas, elas fazem questão de dizer: não, tudo está bem. É aquela necessidade de sempre passar uma imagem positiva da situação, quando muitas vezes nós sabemos que isso é impossível. E todos nós, queridos, temos os nossos sentimentos em momentos de tristeza. Mas a primeira coisa que impede muitas pessoas de expressarem esse sentimento é por pensarem que isso pode ser um sinal de fraqueza. Há pessoas que pensam de uma maneira equivocada: eu não posso falar das minhas angústias, eu não posso falar daquilo que me dói, eu não posso falar daquilo que me falta, eu não posso falar daquilo que me incomoda, porque isso é um sinal de fraqueza. É o que as pessoas pensam. E então, para se parecer forte, as pessoas sempre enganam-se a si próprias, enganam as outras, dizendo que não tem problemas, dizendo que não tem dificuldades, e omitindo muitas vezes as situações de tensão na sua vida. Sabe, queridos, o ato de falar dos sentimentos não denota de maneira alguma que somos fracos
ou sensíveis demais. Pelo contrário, se não expressarmos os nossos sentimentos, acabamos nos sentindo frustrados e muitas vezes levados ao estresse. E isso vai nos dar prejuízos emocionais, como o desânimo, a irritação, como também a ansiedade e, em alguns casos, até mesmo a depressão. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender desde cedo é confessar as nossas fraquezas. Encontrar alguém na nossa história que seja o nosso confidente fiel. Pessoas que poderão parar por um tempo para nos ouvir, para nos aconselhar, para orar pelas nossas vidas, para orar pelas nossas tristezas, pelas nossas angústias. Isso não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, mas também chorar com aqueles que choram. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 35, que o próprio Jesus Cristo nos mostrou que chorar não é sinônimo de fraqueza. É interessante, queridos, olharmos como Jesus exalava a sua tristeza. E Ele que foi um homem perfeito, e Ele que foi 100% Deus e 100% homem, não teve, por nenhum motivo, o interesse de esconder o seu choro e a sua angústia. Aliás, em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que depois que Jesus chega ao ambiente da morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, lágrimas caíram no seu rosto, e Jesus ali demonstrou o seu lado humano, e demonstrou também, queridos, que nós precisamos demonstrar os nossos sentimentos. Quantas pessoas não choram a dor do luto e vão somatizando emoções negativas, e um tempo aquelas emoções surgem e hão de recobrar a nossa saúde emocional. O cientista Freud, Sigmund Freud, dizia que nenhuma emoção pode ser escondida ou camuflada por muito tempo. Dizia Freud que todas as emoções que são camufladas um dia recobrarão o seu preço. Sabe, queridos, Deus nos fez como seres emocionais, e o que Salomão está nos ensinando é que só vive com sabedoria aquele que não reprime as suas emoções, tanto as emoções de alegria, como também as emoções de tristeza. E por último, por que muitas pessoas reprimem o seu sentimento de tristeza? Porque pensam que pode ser falta de fé. Há pessoas que vivem hoje aquilo que eu chamo de um triunfalismo da fé, uma fé que prega uma mensagem divorciada da Bíblia Sagrada, um evangelho que diz que crente não fica doente, um evangelho que diz que crente não pode passar por lutas, um evangelho que diz que crente sempre tem que demonstrar uma firmeza, um sorriso no rosto. E são crentes que vão atrofiando o seu ser emocional, e são crentes que vão agindo para consigo e para com o próximo debaixo do espírito de mentira. São pastores que querem sempre demonstrar que estão bem, são pessoas que querem demonstrar que estão sempre cheias de fé, e usam expressões do tipo glória a Deus, aleluia, e nada contra isso, mas há momentos quando nós precisamos também chorar na presença de Deus.
Há momentos que nós precisamos também nos prostrar na presença do Altíssimo. Como diz Salomão, há um tempo de prantear. Há um tempo que nós não conseguimos cantar ou saltar de alegrias na presença de Deus. Isso não é de nenhuma maneira falta de fé. Muito pelo contrário. As pessoas que julgam que isso seja uma falta de fé são pessoas que não estão sendo íntegras no seu relacionamento para com Deus. Líderes que passam uma falsa imagem para a sua congregação. Crentes que passam uma falsa imagem para os seus parentes ou para os seus familiares. E por isso, muitas vezes, optam por um caminho de vida esquizofrênico, avesso aos princípios mais básicos da palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, em Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38, que Jesus Cristo, quando estava prestes a passar pela cruz, a Bíblia diz que ele chamou Pedro e 2 filhos de Zebedeu, e ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então Jesus lhes disse, versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Esta, querido, foi a palavra de Jesus quando ele estava prestes a enfrentar a cruz. O próprio Cristo demonstrou que quando nós expressamos um sentimento de tristeza, isso não é sinal de falta de fé. Muito pelo contrário. Quando nós expressamos a nossa tristeza, nós estamos demonstrando a nossa humanidade. E nós estamos demonstrando a nossa dependência de Deus. E também estamos demonstrando a nossa dependência uns dos outros. Por que você insiste em manter essa aparência de força? Por que você insiste em manter essa aparência de alguém que não sofre, de alguém que não chora? Se o próprio Jesus Cristo chamou os seus discípulos e disse: ficai aqui comigo, velai comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza. Ah, querido, se Jesus precisou de companhia, se Jesus precisou do conforto vindo de outras pessoas, como nós também precisamos. Por isso, cuidado com esse evangelho triunfalista, que diz que crente não chora, que diz que crente não fica doente, que diz que quando alguém passa por uma depressão, sendo um crente, sendo um cristão, isso é falta de fé. Aonde está isso na palavra de Deus? A Bíblia diz, queridos, que a tristeza faz parte da nossa condição humana. E feliz é aquele que aprende desde cedo a reconhecer as suas limitações. Eu quero concluir esta mensagem perguntando para você: como está o seu coração nesta noite? Eu não sei, querido, se você tem passado por um momento de alegria ou por um momento de tristeza, mas uma coisa eu quero enfatizar nesta noite: independente do momento ao qual você esteja enfrentando, Deus não quer que você reprima os seus sentimentos. Se liberte de todo preconceito, se liberte de toda mentalidade equivocada, porque isso não é viver com sabedoria. Salomão está dizendo que só vive com sabedoria aquele que sabe que há um tempo de chorar, e por isso ele chora as suas dores, ele chora a sua angústia, ele não reprime os seus sentimentos, mas há um tempo também de sorrir, e há um tempo de se alegrar. Por isso ele faz festa, por isso ele celebra datas especiais, por isso ele se regozija na presença de Deus no momento de culto.
Ah, querido, como precisamos crescer neste princípio. Deixarmos que as nossas emoções, à luz da palavra de Deus, possam ser melhores expressadas. A minha oração é que você cresça neste conhecimento e que a sua vida possa ser realmente pautada pelos princípios da palavra de Deus. Que nada te impeça de celebrar a sua fé e que nada te impeça também de se colocar na presença de Deus e reconhecer que há dias que nós precisamos de orações, há dias que nós precisamos de consolo, há dias que nós precisamos da vida do outro, bem perto, bem junto de cada um de nós. Eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, nós vamos adorar a Deus com esta canção. Esta canção que fala do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esse Deus que nos fez assim como somos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que ora estamos alegres e horas estamos tristes. Esse Deus que não nos abandona, esse Deus que quer enxugar todas as nossas lágrimas, esse Deus que quer conduzir a nossa vida e a nossa história. Abra o seu coração, querido, entregue a sua mão e a sua vida aos cuidados de Deus. Deixe que o Espírito Santo possa consolar o seu coração nesta noite. E depois eu quero orar por você, orar pela sua família, pedindo a bênção e a proteção de Deus sobre cada um de nós. Parece que é o fim.
Sim, Deus, nós confiamos no Teu amor, na Tua grandeza, e confiamos, Pai, no Teu cuidado sobre as nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui nesta noite, e como acabamos de cantar, nós queremos colocar diante do Teu trono de graça todos os nossos medos, as nossas preocupações, toda a circunstância, Pai, que possa trazer tristeza e angústia para a nossa alma. Nós colocamos nas Tuas mãos e nós pedimos, Deus, que o Senhor realize nas nossas vidas a Tua vontade. Deus, opera sobre cada um de nós, sobre cada vida que está aqui e sobre cada vida que nos ouve através das redes sociais. Opera, ó Deus, os Seus milagres. Derrama, ó Deus, da Tua graça, da Tua bondade, trazendo esperança ao coração que estava aflito, trazendo alegria àquele que está vivendo debaixo de angústia e de tristeza. Pai, que todo medo, que todo sentimento, Pai, de tristeza, que ele caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que a esperança do Senhor, que a alegria do Espírito Santo seja realmente a nossa força, que o Senhor renove a nossa fé, e que o Senhor nos faça, ó Deus, nos levantarmos como uma geração forte, uma geração destemida, que enfrenta os obstáculos e as adversidades que se levantam diante de nós. Pai, nós cremos que o tempo da vitória está próximo. Nós cremos, Pai, que em breve essa situação há de passar. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido até aqui. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem batalhado por nós. E a nossa casa, a nossa vida e a nossa igreja estão nas Tuas mãos. Louvado seja o Senhor. Recebe, Pai, nesta noite todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra, a não reprimirmos os nossos sentimentos, mas colocarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos na presença do Senhor, quer sejam sentimentos de alegria, quer sejam sentimentos de tristeza. Dá-nos, ó Deus, esta atitude de sabedoria, de sabermos que há um tempo de chorar, mas há também um tempo de sorrir, e há um tempo de celebrarmos na Tua presença. Pai, sonda o nosso coração, e que as nossas emoções sejam direcionadas não pelas circunstâncias, não pela circunstância do momento ou pela adversidade que está diante de nós, mas que as nossas emoções possam ser conduzidas pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, toma o nosso coração nas Tuas mãos e dá-nos, ó Deus, um restante de semana de paz e de alegrias e de vitórias na Tua presença. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também você que está sintonizado conosco pela rede social. E assim nós estamos chegando ao final deste culto. Eu convido os irmãos que estão conosco nesta noite a mais uma vez a baixarem as suas cabeças e coração silencioso, uma oração de gratidão a Deus. Nós estaremos juntos encerrando o culto desta noite.